A gente vai dar aquela revisada de movimento retilíneo uniforme. Tudo tranquilo, pessoal? Estamos bem, estamos firmes. Vamos embora. Movimento retilíneo uniforme. Isso aí é um movimento extremamente importante, né? Que é um movimento que a gente se sente mais confortável nele, se sente mais à vontade nele. Nosso corpo, ele foi preparado para o repouso e para esse movimento aqui. Qualquer movimento diferente desse causa estranheza orgânica a gente, certo? A gente tem alguma dificuldade de assimilar movimentos que não sejam retilíneos e uniformes. Ou seja, se um objeto faz curva, incomoda a gente, enjoa. Se um objeto acelera, freia, a gente também enjoa, certo? Nosso corpo ele foi projetado para o repouso e o movimento retilíneo uniforme, certo? Bom, primeira questão que eu escolhi para a gente resolver foi a seguinte: um maquinista de um trem de 400 metros de comprimento mede o tempo para o trem atravessar completamente um túnel, obtendo 15 segundos. O maquinista sabe também que o trem se manterá em movimento uniforme a 40 metros por segundo. Qual o comprimento do túnel? Uma questão padrão aí de movimento retilíneo uniforme. Você tem um trem. E esse trem precisa atravessar um túnel. Aqui é o trem na saída agora. Pronto. Aí ele diz para a gente que o trem tem 400 metros. O tamanho do trem aqui, 400 metros. E ele quer saber o tamanho do túnel que eu vou chamar de X. Pense, se o trem tem 400 metros, o tamanho dele é importante dentro desse movimento que ele está fazendo. Então, ele é chamado na física de corpo extenso. Quando não é importante, a gente chama de partícula ou ponto material. Quando é importante, corpo extenso. Então, aqui o tamanho dele é importante, porque foi dado no problema. E como é que eu vou saber qual é o tamanho do túnel? O tamanho do túnel, presta atenção. Se eu escolher um ponto aqui atrás do trem, no começo da travessia, esse ponto está aqui. Mas quando o trem concluir a travessia, esse ponto estará aqui, ó, atrás do trem. Se esse ponto está no trem, a distância que este ponto percorreu é a mesma distância que o trem percorreu. Se você prestar atenção, daqui para cá, ele andou. Esse ponto andou o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Bom, então o ΔS, que é o deslocamento dele, vai ser o tamanho do trem, que é 400, mais o tamanho do túnel, que eu estou chamando de X. Só que o movimento é uniforme. E no movimento uniforme, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Logo, se eu fizer aqui meio pelos extremos, ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Só que eu acabei de descobrir que ΔS é 400 mais x, gente. 400 mais x é a velocidade vezes o tempo. Aí ele deu a velocidade e o tempo. Então, 400 mais x é velocidade dele 40 e o tempo 15. Então, 400 mais x é 600. Quem é x, então? É 600 menos 400. X é 200 metros. Então, está aqui o tamanho do túnel. Primeira questão respondida. Tranquila essa? Diga aí. Primeira questão tranquila, todo mundo entendeu? Numa boa? Beleza, então.
Tinha que saber essa parte aqui só, né? Essa relação. E sempre que você puder, desenhar alguma figura para resolver uma questão física, faça. A figura ajuda a gente a visualizar, a ter uma noção ampla. Ponto material e corpo extenso, exatamente. Corpo extenso é quando o tamanho ele é importante. Ou seja, ou ele é dado no problema ou ele é pedido no problema, o tamanho do objeto que está se movendo, certo? Corpo extenso. Ponto material é quando esse tamanho não é importante. Ponto material é quando ele chama de partícula, mesma coisa. Ponto material ou partícula. É quando ele não dá o tamanho do objeto, ele não é importante, você não vai levar em conta esse tamanho dentro do problema que você tem que resolver. Ele não está pedindo o tamanho, não está dizendo o tamanho, então você despreza. Beleza? Segunda questão, vamos a ela. Segunda questão diz assim. Nas Olimpíadas em Atenas, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova quando foi interceptado por um fanático. A gravação cronometrada do episódio indica que ele perdeu 20 segundos desde o instante em que foi interceptado até o instante em que retomou o curso normal da prova. Suponha que no momento do incidente, Vanderlei corresse a 5 metros por segundo e que, sem ser interrompido, mantivesse constante sua velocidade. Movimento uniforme. Qual a distância que o nosso atleta teria percorrido durante o tempo perdido? Se é constante a velocidade, o que é que a gente pode afirmar? Se a velocidade é constante, o movimento dele é uniforme. Então, se ele é uniforme, eu posso afirmar que a velocidade é ΔS sobre ΔT, meio pelos extremos, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. No nosso caso aí, ele já deu os dois valores, então fica super fácil, né? Inclusive no mesmo sistema de unidades. Quando não der no mesmo sistema de unidade, eu tenho que transformar antes de colocar na fórmula, tá bom? Eu não posso simplesmente usar a fórmula aleatoriamente, não. Eu tenho que primeiro transformar, depois eu coloco na fórmula. Então, ΔS vai ser a velocidade que ele deu, que é 5, no tempo de 20. Então, isso vai me dar 100 metros. Ele perdeu, por causa desses 20 segundos parado, 100 metros de pista. Que poderia ter dado a ele a vitória, né? Caso ele estivesse na frente, ele ia continuar, né? Na frente aí. Ele estava liderando, então ele perdeu 100 metros com isso aqui. Tá ok? Então, segunda questão, sem letra B de bola. Alguma dúvida nessa? Na segunda questão, pessoal? Diga aí. Todo mundo entendeu direitinho? Movimento uniforme, basicamente, a gente tem esta equação, né? O movimento uniforme. Se ele é retilíneo uniforme, tem esta equação. Que vai desmembrar na equação do espaço, né? Se você desenvolver esse aqui, meio pelos extremos, você vai ficar com aquela formulazinha do espaço. S igual a S0 mais V vezes T. É essa mesma fórmula escrita de outro jeito. Tudo bem? Tranquilo? Vamos à terceira. 2 atletas participam de uma corrida ao longo de um trajeto de 20 quilômetros. Em determinado instante, o atleta 1 alcança o atleta 2 exatamente na linha de chegada. Não, desculpa. Em determinado instante, o atleta 1 encontra-se na posição 15 km, enquanto o atleta 2, com velocidade constante de 20 km por hora, encontra-se na posição 16 km. Dessa trajetória, conforme a figura. Supondo que o atleta 2 mantenha sua velocidade constante de 20 km por hora, então, para que o atleta 1 alcance o atleta 2 exatamente na linha de chegada, deve imprimir ao seu ritmo, a partir desse instante, velocidade constante de... Então, os dois estão em movimento uniforme. Deixa eu só pegar aqui o apagador.
Só que um está na posição 15 e outro está na posição 16. E a linha de chegada está na posição 20. Aí ele diz, aqui é o atleta 1, está na posição 15. Aqui é o atleta 2, está na posição 16. Ele diz que o atleta 2, a velocidade dele é 20. E ele quer saber qual é a velocidade do atleta 1, já que ele vai se encontrar com o atleta 2 na posição 20. Eles vão chegar juntos. Significa que chegar junto significa que, neste caso, eles vão ter o mesmo tempo para chegar aqui a partir desse ponto. O tempo que o primeiro gasta é o tempo que o segundo gasta para chegar aqui, senão não chegam juntos. Se o de trás, obviamente, como ele está mais distante, se ele vai percorrer uma distância maior no mesmo tempo, ele tem que ser mais rápido que o da frente. A velocidade dele tem que ser maior que 20. A gente já sabe. Mas como é que eu vou fazer a questão? Eu vou identificar, neste caso, o que é que eles precisam ter em comum. Eles vão ter o mesmo tempo, nesse caso. Se eu quero que eles cheguem aqui junto, o tempo de chegada é o mesmo. Ok? O tempo do primeiro é igual ao tempo do segundo. Essa é a condição para que a nossa questão obedeça ao que foi dito no enunciado. Essa é a condição para que eles cumpram o que foi exigido. Chegar juntos aqui. Para chegar juntos aqui, o tempo que o primeiro gasta tem que ser o tempo que o segundo gasta a partir desse instante aí. Só que o que é tempo? Bom, se a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT, meio pelos extremos, o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. Então, significa, se isso aqui significa o tempo de cada um, substituindo isso onde tem o tempo, eu vou ficar que a distância do primeiro sobre sua velocidade é a distância do segundo também sobre sua velocidade. Bom, qual é a distância que o primeiro tem que percorrer? Veja. Ele está no 15, eu quero que ele chegue no 20. Então, o primeiro tem que andar 5 quilômetros. Com que velocidade? Eu não sei, eu vou descobrir. E o segundo? O segundo está no 16, tem que chegar no 20. Então, tem que andar 4. ΔS2, 4. Com que velocidade? Aí eu sei que é 20. Agora ficou fácil. Eu tenho aí uma igualdade. Né? É só fazer o quê? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, você vai fazer 4 vezes V1 igual a 5 vezes 20. Então, 4 vezes V1 é igual a 100. V1 é 100 sobre 4. Ou seja, o primeiro já sabia que tinha que ser mais rápido porque ele está mais longe da chegada. E acabamos de descobrir que a velocidade dele para chegar junto com o segundo tem que ser 25 km por hora. Não precisei transformar nada, simplesmente porque já estavam todas as unidades todos os valores nas unidades que eu desejava, né? Se era quilômetro por hora, tá certo? E quilômetro, então, tudo certinho, sem transformações. 25 a resposta, isso é o que está na letra B. Vocês estão acompanhando até aí, todo mundo? Tranquilo?
Tá no grupo. Ficha tá no grupo já, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Quarta questão. Dois móveis A e B têm funções horárias SA igual a 10 menos 4T e SB igual a 5T, SI. SI significa Sistema Internacional, ou seja, tudo estará em metros e em segundos, né? Sabendo que eles percorrem uma mesma trajetória retilínea, ou seja, uma mesma pista reta, a velocidade relativa entre os dois móveis é, em metro por segundo, igual a... Vê bem. Aí vai entrar um conceito importante, interessante, que é o de velocidade relativa. Vamos lembrar desse conceito. Eu vou chamar aqui velocidade relativa de réu. Vamos entender aqui o que significa isso. Bom, imagine que você tenha dois carrinhos nessa situação. O velocímetro do primeiro está medindo, vou dar um exemplo aqui, tá? 80 km por hora. E o velocímetro do segundo está medindo 60 km por hora. Primeiro eu faço uma pergunta. Quando aparece lá no velocímetro do carro, da moto, do ônibus, de onde você está, aquela velocidade, a gente falou que velocidade depende do referencial. Qual é o referencial que está sendo usado? O que é que você acha? Qual é o referencial que está sendo usado para aparecer aquele número? Apareceu lá 60 km por hora. Isso é em relação a quê? Não, no seu carro. No seu carro. Você está dentro do seu carro. Vamos lá. Você está dentro do seu carro. Aí está aparecendo lá 60 km por hora. Aquele valor que está aparecendo 60 km por hora é um valor que depende do referencial. Qual é o referencial? Não. Ele é em relação a um ponto fixo fora do carro. Alguém que está parado na pista fora do carro, a sua velocidade é 60 km por hora. Entendeu ou não? Ou seja, se uma pessoa está parada aqui, o seu carro passa, quando der 1 hora, o seu carro está a 60 km da pessoa, porque é medido em relação a um ponto fixo fora do carro. Primeira coisa que tem que entender é isso. A velocidade que aparece no carro é medida em relação ao ponto fixo fora dele. Tá? Ou seja, digamos que eu tivesse aqui um ponto zero, meu marco zero fosse aqui, a velocidade de A para o marco zero é 80 e a de B também. Ficou claro para você? Que as velocidades são medidas em relação ao marco zero. O marco zero é qualquer ponto fixo fora do carro. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Digamos que eu peguei esse ponto fixo fora do carro, tirei ele de fora do carro, tirei ele do chão aqui, e coloquei esse ponto em B, grudei a plaquinha do meu marco zero em B. E agora? Se eu medir a velocidade de A para o marco zero, que se movimenta junto com B, já não vai ser a mesma coisa. Que meu marco zero não está mais parado fora na estrada. Ele está em movimento junto com B. Então, qual é a minha velocidade de A medida para o marco zero que está em B? É a velocidade de A para B, em relação a B. Aí eu pergunto, nesse caso dos dois carros estarem se movendo em sentidos opostos, você acha que a velocidade de um aumenta em relação ao outro ou diminui? Ou seja, isso aqui faz com que a velocidade de A fique maior para o marco zero ou menor? Aumenta.
Muito bem. Então, eu posso dizer que a velocidade de A para o marco zero que está em B, que é a velocidade de A para B, é a soma dos módulos. Ou seja, a velocidade relativa, que é o que eu vou chamar, é a velocidade de A mais a de B. Isso sempre se eles tiverem sentidos opostos. Então, A está mais rápido para B do que para alguém que está parado fora na estrada. Compreenderam? A para B está mais rápido. Por quê? Porque eles estão em sentidos opostos. Então, B está facilitando a aproximação de A. Agora, imagine a outra situação. Qual é a outra situação? Eu tenho de novo meu carrinho A, a 80 km por hora. E eu tenho B agora, continuando a 60, só que B está indo para cá. Ó. E aí? E agora? Como é que fica? Quem é a velocidade de A para B agora? Veja, se eu colocar o marco zero aqui em B, o marco zero, que é o meu referencial, isso, João, isso. O marco zero, ele está se afastando de A. Então, para ele, A está mais lento do que para um ponto fixo fora na estrada. Se eu pegar um ponto fixo aqui, A está a 80. Mas para B, que está se afastando dele também com velocidade, o que é que acontece? Está dificultando a aproximação de A. Então, A está mais lento. A vai se aproximar com a velocidade menor do que se B tivesse parado. Consequentemente, a velocidade de A para B é menor. E nesse caso, que é chamada de velocidade relativa, é a subtração, porque eles estão no mesmo sentido. Ok? Bom, pensando nisso, ele deu para a gente duas equações. A equação horária de A, função horária de A, é 10 menos 4t. E a função horária de B, que é 5t. E ele está pedindo qual a velocidade relativa. Qual a velocidade relativa entre os móveis? Bom, vamos lá. O que é que eu vou pegar aqui? Primeiro eu vou pegar dessa forma e vou comparar com a fórmula geral, já que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, qual é a fórmula geral do movimento uniforme? S igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula geral. Se eu comparar esta fórmula com esta, o termo independente de aquele número que não está multiplicando o tempo aqui é 10. Então, o espaço inicial de A é 10. E a velocidade, que é o número que multiplica o tempo aqui, é menos 4. Então, a velocidade é menos 4. Se eu fizer a mesma coisa em B, o espaço inicial em B é 0. B partiu do marco zero, está no marco zero no início. E a velocidade em B é 5. Aí, o que é que eu concluo? Presta atenção. Se a velocidade de A é negativa, ele é um movimento retrógrado. Ele está voltando na trajetória, só isso. Se a velocidade de B é positiva, ele é um movimento progressivo. Ele está indo no sentido positivo da trajetória. Então, ó, se um está indo e o outro está voltando, como é que eu calculo a velocidade relativa, gente? Somando os módulos. Muito bem. Quando eu somar os módulos, 4 mais 5, aí eu vou ter a velocidade relativa. Então, a velocidade relativa, que é a pergunta da questão 4, seria 4 mais 5. Seria 9 metros por segundo. Isso porque eles têm sentidos opostos. O sinal está me dizendo isso. O sinal só indica para onde eles estão indo.
O valor da velocidade dele é 4, mas ele está indo no sentido negativo, então ele tem um movimento retrógrado. A velocidade do outro é 5, então ele está indo no sentido positivo. O movimento dele é progressivo. Vocês estão acompanhando até aí, todo mundo? Tranquilo? 9 metros por segundo é o que está na letra D de dado. Tudo bem? Diga aí. Por que está em metros por segundo? Porque ele diz que é SI. Presta atenção. Isso aqui foi um exemplo que eu dei, tá? Eu confundi, foi mal. Esse Vai, aqui perdão é o mesmo. exercício. Não, tranquilo, tranquilo. Aí. Tá certo? Aqui foi só um exemplo. Para você entender o que é velocidade relativa. E aqui são as equações que ele diz que está no SI, Sistema Internacional. E no Sistema Internacional, lembra que o espaço é metro, tempo é segundo e a massa é quilograma. Oi, fala. Posso? Vamos lá. Ele deu essas duas equações para a gente. Só isso na questão. Tá? Pela equação de A, sabendo que A é uma função do primeiro grau, certo? Essa é a fórmula que representa o espaço do primeiro grau, que é o movimento uniforme. Então, o espaço inicial é 10, a velocidade é menos 4. Então, A está voltando, menos 4. Quando eu vou para a de B, comparando com essa, o espaço inicial é 0. Não tem nenhum número aqui sozinho. O que tem está multiplicando o tempo. Então, isso é a velocidade. Quem multiplica tempo é a velocidade. Então, a velocidade de B é 5. B está indo. Se B está indo e A está voltando, eles têm sentidos opostos. Como eles têm sentidos opostos, a velocidade relativa, que é a pergunta da questão, é a soma dos módulos. Então, pego 5 e somo com 4. 5 mais 4, 9. Por isso que a velocidade relativa é 9. Porque A está vindo a 4 e B está indo a 5. É feito esse caso aqui. Um era 80. 60 é como se fosse 140. Aqui é um 80, outro é 60, como se fosse 20. No caso da gente aqui, 9. Entendeu? O exemplo de cima aqui foi só para a gente entender o conceito. O que importa é isso aqui. Esse aqui são os valores que ele deu. Então, diga lá o quê? Vamos lá. Deixa eu te explicar. Isso aqui é a fórmula do espaço. Vamos devagarinho. Isso aqui é a fórmula do espaço, tá bom? Só para você... Deixa eu apagar aqui, que talvez isso aqui esteja confundindo você. Isso aqui foi para explicar o que era a velocidade relativa, tá bom? O exemplo, ele começa aqui, ó. É isso aqui que é o exercício da gente. Tá bom? Então, se você comparar esta fórmula, que é a fórmula do espaço do movimento uniforme, com esta, o número, a letra sozinha tem que ser igual ao número sozinho. Então, aqui é 10. A letra que multiplica o tempo é a velocidade. Então, aqui é menos 4. 10 e menos 4 são o espaço inicial de A e a velocidade de A. Aqui, a letra que está sozinha, o espaço inicial não tem, então é 0. A letra que multiplica o tempo é 5, então 5 é a velocidade. Para você entender isso melhor, seria o seguinte. Isso e isso significa o seguinte. Um carro A começa o movimento dele na posição 10, então vamos botar aqui o marco 0. Aqui é o marco 0, meu referencial. E aqui é a posição 10. 10 metros. Então, o carro A
começa no 10 com a velocidade menos 4. Então, é como se eu tivesse um carro A aqui. Com a velocidade menos 4, significa que a velocidade dele é 4, indo para o lado negativo da trajetória. Porque se aqui é o 0 e aqui é o 10, esse é o lado positivo. Então, ele está indo para o negativo. Por isso que é menos 4. E o carro B começou no 0, então ele começa aqui. E com a velocidade positiva 5. Entendeu? Esta fórmula significa isto. Esta fórmula significa isto. Só. Traduzindo de números para desenho, seria isso aqui. Aí ele quer a velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? Se os objetos estão em sentidos opostos, eu somo. Somando 5 mais 4, 9. Só isso. Entendeu ou não? Vamos lá. Fala aí. Eu entendi mais ou menos, assim, tipo, eu estou um pouco confusa. Diga o que é. Você entendeu o que é velocidade relativa, o conceito? Primeiro tem que partir para entender o conceito. Velocidade relativa é quando eu comparo a velocidade de um objeto com outro que está em movimento junto com ele. Comparando a velocidade de A com B, A para B está a 9 metros por segundo. Para B. A velocidade de A é 5 metros por segundo. Tá? Para quem? Para quem está parado fora na pista. Mas para B, que está a 4, a velocidade de A é 9. Porque A vai a 5 e B vem a 4. A cada segundo eles se aproximam 9. B não anda 4, A não anda 4 para cá, enquanto B anda 5 para cá, em um segundo. Se B anda 5 e A anda 4, eles se aproximam 9. Então, a velocidade de A para B é 9. Para quem está parado aqui fora olhando, não, é 5. Mas para A que vem, a velocidade de B é 9. E a B está mais rápido para A. Entendeu? Esse é o conceito de velocidade relativa. Eu não entendi a parte das fórmulas. Das fórmulas. Veja, isso aqui é a fórmula do espaço no movimento uniforme. Ela vem desta fórmula aqui. A velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza. Em qualquer movimento uniforme, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é a velocidade vezes ΔT. O que é ΔS? É o espaço final menos o inicial. O que é ΔT? É o tempo final menos o inicial. Se eu considerar o tempo inicial sempre zero, vou cortar isso aqui. Aí eu vou ficar aqui o espaço menos o espaço inicial é a velocidade vezes o tempo só. Passe isso para o primeiro membro. Aqui, ó, para o segundo membro vai ficar S0 mais VT. Pronto. Essa é a fórmula do espaço. É essa fórmula aqui. Ele deu duas delas. Ele deu essa e essa. Essa é a de A e essa é a de B. Aí o que foi que eu fiz? A partir da fórmula que ele deu, sabendo que essa é a fórmula geral para qualquer movimento uniforme, eu comparei as letras com os números. S0 é a letra que está sozinha. Aqui é 10. Então, S0 é 10. Significa que ele começou no 10. S é o quê? Espaço. O que é espaço? É a distância que ele está do marco zero. Aqui não tem letra sozinha nenhuma. Então, é 0. Começou no 0. Velocidade, sim. Por quê? Quem multiplica o tempo é a velocidade. Sim. Você entendeu? Tudo parte dessa fórmula aqui. Aí eu chego nessa. Só tem essas duas movimentos uniformes. Não tem outra, não. E aí? Vamos lá? Feedback aí. Então, o espaço, aí o senhor está meio que relacionando os dois. O espaço
O espaço o quê? Repete que eu não entendi a pergunta. O senhor tá relacionando os dois. Sim, essa fórmula é para o de A, essa fórmula é para o de B. Essa fórmula é do espaço de A, essa é a fórmula do espaço de B. Essa fórmula significa que A começa no 10 e tem velocidade menos 4, então a velocidade para o lado negativo. Começou do 10, mas vai para o 9, 8, 7, 6, indo para o 0. E significa que B começou no 0, indo para o lado positivo, que a velocidade dele é positiva, 5. Essa fórmula, e essa significa este desenho. Este desenho é o desenho destas duas fórmulas. Ok? Como é que Ok. se trabalha? Como é que se trabalha a cinemática na física? Ou ele dá as informações em forma de números para você interpretar e jogar numa fórmula, numa equação. Ou ele dá um desenho da figura, como ele deu na questão 3, o desenho dos dois atletas, ou ele dá um gráfico. São as três linguagens que tem na cinemática. Ou aparecem números, para você montar a fórmula, ou gráficos, ou desenhos. O desenho é o menos comum de aparecer. Agora, é o mais interessante, porque a gente está vendo. Por isso que eu digo, sempre que puder transformar números em desenho, transforme que você entende melhor. Mas tem que saber. Saber o que os números significam. Que cada número representa alguma coisa que foi medida. Número na física não é feito na matemática, não. É um número só, não. Número tem um significado na natureza. Física é natureza. A palavra física significa natureza. Então, eu estou medindo alguma coisa na natureza. O que é que eu estou medindo com esse número aqui? A posição inicial de A. Ou seja, onde A estava no início que eu comecei a olhar ele. Ele estava no 10. O que é que eu estou medindo com esse número? A velocidade de A. Qual a velocidade de A? Menos 4. Então, A está voltando com a velocidade 4. O que é que eu estou medindo com o número 0? O espaço inicial de B. Então, B está no 0. No início, quando eu comecei a olhar para B, ele estava no 0. O que é que eu estou medindo com esse número 5? A velocidade de B. B está com a velocidade positiva de 5 metros por segundo. Então, cada número é alguma coisa que está sendo medida na natureza, num fenômeno físico. Não é matemática. Tá? Aqui o número é puramente um número. Não. Aqui o número tem um significado físico, um significado de algo que está sendo medido. Entender física é entender isso. Que os números aqui, nas equações, não são apenas números. Estão medindo alguma coisa. Tudo bem? Então, tem que lembrar das equações, tem que saber o que significam as equações. O que é cada letra na equação. Cada letra é um número que está medindo alguma coisa. Tem que saber o que é que ele está medindo. Ah, se eu não souber o que ele está medindo, eu não vou sair do lugar. Não adianta. Tudo bem? Então, vamos lá. Quinto. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância x percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio. Pelo gráfico, pode-se afirmar que na sequência do passeio, a pessoa... Vamos lá. Agora, nessa questão 5, ele só quer saber se você tem noção ele quer saber apenas se você tem noção de valores. Somente. Se você tiver noção de valores, você responde essa questão facilmente. Se você não tiver, aí não vai adiantar. Você não vai conseguir fazer a questão. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil.
Pronto, o gráfico é basicamente isso aqui. Ó. E os números da distância são 600, aqui tem 1.800 e aqui tem 2.400. Bom, o que é que você quer? Ele quer que você saiba. Noções de distância e tempo. Se você não souber isso, aí realmente não vai ter como nem explicar nada, porque só precisa disso. Não tem fórmula, não tem nada. Tá? Vamos lá. O que é que ele quer que você diga? Onde foi que o objeto, o cara andou, correu ou parou? No 1, olha o que o gráfico está dizendo. Ele começou do 0 e foi até os 600 em 10 minutos. Mas tem que saber. Eu estou aqui no 0. Cheguei em 600 metros em 10 minutos. Eu corri, eu andei ou eu fiquei parado? Parado eu não fiquei. Quem anda 600 metros em 10 minutos? Anda ou corre? Quem percorre 600 metros em 10 minutos? Anda ou corre? Anda. Qualquer pessoa andando consegue percorrer 600 metros em 10 minutos. Então, isso aqui ele andou. Agora, vamos para o segundo. No segundo, ele saiu dos 600 e foi até o 1.800. Em 5 minutos, porque foi entre o tempo 10 e 15. Aí ele já andou 1.200 metros em 5 minutos. Bom, não dá para percorrer 1.200 metros em 5 minutos se eu andar. Aí eu tenho que saber. 1.200 metros em 5 minutos, só consigo fazer isso correndo. Então, no 2, ele correu. É isso que você tem que saber. Somente. O que é distância comparando com o tempo. Ter uma noção de distância e tempo. No 3, ele ficou no 1.800 o tempo todo. Então, aqui ele parou. E no 4, ele foi do 1.800 ao 2.400, ou seja, novamente 600 metros, em novamente 10 minutos. Então, novamente ele andou. Então, ele andou, correu, parou e andou. Isso é letra A. É isso que tem que saber. Não tem fórmula, não tem nada. É só para você, só para saber se você entende o que é, quais são as dimensões importantes dentro de um movimento. Comparar a dimensão de distância com a dimensão de tempo. É isso que é importante nessa questão. Só. Tá certo? Porque se você não souber que 600 metros em 10 minutos é andar, você não vai fazer a questão. Não tem forma. Mesmo que você diga, vamos para a velocidade. A velocidade dá tantos metros por segundo. Eita, mas isso é correr, é andar. É o que estou dizendo. É só uma questão para entender dimensão. Dimensão de espaço comparando com dimensão de tempo. Ok? Vamos lá. Sexto. Das 10 horas às 16 horas, a velocidade... Oi, diz. O quarto quesito eu ainda não entendi. Faz o seguinte. O quarto da velocidade relativa, né? Aquele das formulazinhas, né? É. Faz o seguinte, depois da aula, tu me chama no zap privado, tá bom? Que aí a gente conversa para poder eu te explicar melhor isso aí. Tá certo, Tá bom? tá certo. Beleza? Bom, sexta questão. Diz assim, das 10 às 16 horas, a velocidade escalada em um automóvel variou com o tempo. O gráfico a seguir mostra a variação aproximada da velocidade em função do tempo. Calcule o valor da velocidade média do automóvel nesse intervalo de tempo. Aí ele deu para a gente um gráfico. Um gráfico da velocidade com o tempo.
Começou às 10 horas. Começou às 10 horas, foi até às 16 horas. Esse é o gráfico da velocidade. E ele está pedindo a velocidade média, que é uma definição. O que é que a gente chama de velocidade média? Deslocamento sobre tempo. Bom, eu preciso desses dois valores, senão eu não consigo calcular a velocidade média. Tá? Como é que eu vou calcular o deslocamento, tá? Se aqui é só a velocidade que ele está falando no gráfico. O deslocamento no gráfico da velocidade é a área. Então, eu tenho esta área e eu tenho esta área para calcular. Isso é a propriedade do gráfico da velocidade. O deslocamento é a área. Então, quem é a minha área 1? É a base. De 10 para 12, eu tenho 2. Vezes a altura. De 0 para 60, eu tenho 60. Então, a área 1 é 120. Quem é a área 2? A área 2 também é a base. De 13 para 16, eu tenho 3. Vezes a altura. De 0 para 120, eu tenho 120. Então, isso vai dar 360. Então, qual é a minha área total? 120 mais 360. E isso representa o ΔS. Beleza. 480 quilômetros. Bom, mas ele quer a velocidade média. Então, o que é que eu preciso fazer? Pegar esse ΔS, que eu calculei pela área, e dividir pelo tempo. De 10 para 16, eu tenho 6 horas. Então, a média, nesse caso, foi de 80 quilômetros por hora. Só isso. Nada mais a fazer. Se lembrar que no gráfico da velocidade, o deslocamento é a área, dividir essa área pelo tempo, você tem a velocidade média. Porque ele está pedindo a velocidade média. Tá? Não é a velocidade em cada ponto, ele quer a média. Você pode repetir, por favor? Porque eu não Posso? entendi muito, não. Veja, no gráfico da velocidade, para você calcular o deslocamento, tem que calcular a área. Você tem duas áreas, tem essa primeira área e essa segunda. Correto? Até aí tudo bem? Ah, tá aí tranquilo. Bom, quem é a área? Base, de 10 para 12 eu tenho 2. Vezes a altura, daqui para cá eu tenho 60. Então dá Mas, 120. mas por que aí não é 60 menos 10? Tipo, Não, por não, que esse, ótimo, boa pergunta. Esse 10 é do tempo, aqui para o espaço é 0. Ah, tá. Agora eu entendi tudo, né? Agora tá tranquilo. Eu fiquei, Entendi, poxa, por que 60 ali? entendi. Esse 10 é o tempo, tá? No Ah, tranquilo. gráfico, realmente, nem no gráfico que ele deu, ele bota esse zerinho que eu botei aqui. Mas aqui é um 0 para o espaço e um 10 para o tempo. Ah, então tranquilo. Agora tá de boa. Agora, beleza, então massa. Sétimo, seguinte. João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro do seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 quilômetros por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos, já a 80 quilômetros por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes, movimento uniforme. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deveria alcançar seu amigo aproximadamente em... Vamos lá.
Olha aí, João. João e o amigo de João. João está aqui, o amigo dele está aqui, ó. Aí João vê o amigo dele aqui. Aí João começa a andar. E o amigo está andando. Quando o João chega no ponto P, onde o amigo estava, João está a 80 por hora e o amigo está a 60. Só que ele não está mais no ponto P, já está distante do ponto P. A partir daí, quanto tempo João leva para alcançar o amigo? É a pergunta. Então, vamos lá. Quanto o amigo de João andou? Como é que eu vou saber? A questão diz que João demorou 4 minutos para chegar nesse ponto. Então, o amigo dele andou 4 minutos. Com que velocidade? 60. Então, qual foi a distância que o amigo de João andou? Vai ser a velocidade dele vezes o tempo dele. Como ele está a 60 km por hora e andou durante 4 minutos, não combina minutos com hora, então tem que pegar minutos, dividir por 60 para passar para a hora. Então, isso vai dar 4 quilômetros. 4 quilômetros. Então, a partir daí agora, João vai levar um certo tempo para alcançar o amigo dele. A pergunta é: que tempo é esse? Vamos lá. Se eu considerar o ponto P como sendo o marco zero, João está no zero, mas o amigo dele está no 4. Então, qual seria a função do movimento de João? Se é uniforme, é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Quem seria isso? João começou no zero com a velocidade de 80. Pronto, então é 0 mais 80t. Isso é o espaço de João. Quem é o espaço do amigo de João? Também vai ser o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, vai ser... Começou no 4, ó, com a velocidade de 60t. Pronto. Quando é que João vai encontrar o amigo dele? Quando é que você encontra alguém? Quando estão no mesmo espaço, no mesmo ponto. Então, para haver o encontro, o espaço de João tem que ser igual ao espaço do amigo de João, tem que estar na mesma posição. Qual é o espaço de João? 80t. Qual é o espaço do amigo de João? 4 mais 60t. Então, aqui eu vou passar tudo que tem t para um lado e deixar o que não tem t no outro. Então, 20t é 4t, é 4 sobre 20 horas. Por que eu achei em hora? Porque foi dado em quilômetro por hora a velocidade e o espaço em quilômetro. Então, o tempo vai estar em horas. Só que nas respostas estão em minutos. O que é que eu faço? Vou multiplicar 4 sobre 20 por 60, já que cada hora tem 60 minutos. Divide aqui, ó, 3. Estou transformando agora. Divide aqui, 3. Então, simplifica 4 vezes 3, 12. Então, 12 minutos seria a resposta. Beleza? A última. A última diz assim: no instante t0 igual a 0, ou seja, no início, t0 igual a 0 significa no início, tá? Duas partículas, lembra, a partícula não tem tamanho considerável, é só um pontinho. A e B passam pelo mesmo ponto P, seguindo trajetórias perpendiculares. Perpendicular significa que forma 90 graus. Com velocidades iguais a 6 e 8 metros por segundo. Em que instante a distância entre elas será 40 metros? Então, vamos dizer que A começou aqui, vem para cá a 6 metros por segundo. B
Começou aqui. Vem para cá a 8 metros por segundo. Vai ter uma hora que A vai estar num certo ponto, B vai estar em outro ponto, e a distância entre eles, essa distância aqui, vai ser 40 metros. Essa é a pergunta. Quanto tempo isso acontece? Se você prestar atenção, isso aqui forma um triângulo retângulo, onde 40 é a hipotenusa do triângulo retângulo. Este lado do triângulo, este lado é a distância que A andou. E qual é a distância que A anda? Distância é a velocidade de A6 vezes o tempo T. Essa é a distância. Esse é o 6T é o tamanho desse lado. E qual é a distância que B andou? B andou a velocidade dele 8 vezes o tempo T. Esse é o tamanho desse 8T. Muito bem. Mas se isso é um triângulo retângulo, como é que esses lados se relacionam? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Acabou. 40 ao quadrado é 1.600. 64t ao quadrado mais 36t ao quadrado. 1.600 é 100 vezes t ao quadrado. T ao quadrado é igual a 16. T é a raiz quadrada de 16. T igual a 4. Aí, 4 segundos depois, eles se encontram. Tudo bem? Pontualmente, encerramos. André, já está na área.